recebo uma edição antiga do Guilhom Ribeiro. Larga essas coisas da FEB, Jorge. É tudo errado esse negócio da FEB. Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí iniciando neste dia 17 de agosto de 2022 nosso estudo do Livro dos Espíritos, nosso 108º estudo gravado do Livro dos Espíritos. Estamos aí com a Amanda desaparecida. Ela não apareceu até agora, senhoras e senhores. Ou ela está invisível nos observando, ou ela está desaparecida. Mas estamos aí com o Babu, nosso profeta do caos, netinho do Herculano Pires, que agora está renegando o seu querido avôzinho toda hora. É triste isso. Estou corrigindo os erros, os equívocos. Estou aqui com o nosso mestre Sócrates. Porque ontem, dia 16 de agosto, foi dia do filósofo, senhoras e senhores. Estou aqui, então, com a companhia dos filósofos. Esse mestre de todos os tempos, Sócrates. Ô, senador, essa imagem sua aí do Sócrates é que eu conheço também, né? Mas parece mais aquela da antiga Bíblia, assim, que retrata Abraão, sabe? Parece aquelas Bíblias antigas Mas que tinha. o que ele tá aí, ô Claudinho? Nessa árvore aí, como um pai bíblico, aí, digamos assim, um profeta bíblico. Com certeza foi alguém com uma inspiração católica que fez esse desenho, com certeza. Mas estamos aí com ele, Jorginho, mais conhecido como Jorginho Bin Laden, Jorginho Bin Laden, o líder daquela facção, a facção vegana, senhoras e senhores. Que derrama leite. Você que está assistindo esse vídeo, que está aí comendo o seu franguinho, você que está comendo o seu churrasquinho, você que está usando seu sapato feito de couro dos coitadinhos dos boizinhos, não importa quem você seja, não importa onde você esteja, não importa quando, o Jorginho vai te pegar, senhoras e senhores. Converta-se agora, enquanto é tempo. A doutrina vegana, senhoras e senhores. Antes que seja tarde. Antes que Jorginho descubra onde você está. Vamos lá. Vai ter que ser Joe, né? Ser Joe. Vai ter que ser Joe. Sim. Todo mundo se achava aí? Todo mundo. Aonde aí, meu filho? Todo mundo se achado no mundo aí? Sim. Não, é que o Jorginho tá com as 300.000 edições aí que juntando não dá uma ali, ó. Vamos embora, 944. Esse pessoal espírita, antifebiano demais, olha, gente, isso é fundamentalismo. A fé nos mantém unidos, meu caro. Olha. Vamos lá, desgosto da vida, suicídio, 944. O homem tem o direito de dispor de sua vida? Não, apenas Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Como que está no seu... Não, aí é um negócio, porque olha bem, o suicídio voluntário, correto, ou seja, a pessoa que realmente, digamos assim, se suicida por condições banais da existência, sente-se cansado, um ateu que já não suporta mais a vida, a pessoa que, digamos assim, por motivo fútil acha que, sabe? Agora, o suicídio nem sempre é voluntário, realmente é um problema de saúde, é realmente um problema, digamos assim,
de não suportar dor, sofrimento, chega a uma questão de fragilidade da alma. Então, aí é que está, né? E mesmo que ele não tenha direito, digamos assim, essa transgressão da lei, ela tem as suas, digamos assim, atenuantes. Graças a Deus. Ela não é colocada como assim, nossa, você se matou, você vai para o vale dos suicídios. Isso eu sempre... Aqui ele está explicando o suicídio voluntário. Se é involuntário, não é suicídio. É que caiu muito na mente... É que caiu muito na mente aquele episódio do André Luiz. Você foi um suicida involuntário. É que o pessoal levou ao pé da letra de novo, né? O que falou para ele? Falou assim, ó, você não se cuidou como se devia. Não é que seja todo mundo caiu nessa máxima, né? O André Luiz é um espírito suicida. Só que não é espírito, não é suicídio involuntário. Ele não teve uma vida, tipo assim, alguns cuidados, que nem quando a gente estuda aqui o livro dos espíritos, lá no começo, lá, que fala que o corpo, que a gente tem que cuidar do corpo e tudo mais, é nesse sentido. Ele não cuidou, não que ele seja um suicida, assim, né? É o que eu chamo de suicídio. Não, mas aí é que tá. Né? É o suicida inconsciente, aquele que abreviou a vida dele, não dando um tiro, enfiando a faca no coração, foi abreviando a vida em suaves prestações ao longo de toda a vida da pessoa. Então ela foi destruindo muito lentamente o corpo físico com coisas que prejudicaram o corpo, né? Então seria o suicida inconsciente. Mas aqui ele está se referindo àquele que, por exemplo, pega, enfia uma faca no coração, dá um tiro na cabeça, é isso. Não, mas que esses... Mas aí que tá, Cláudio. Olha, no tempo vamos colocar no tempo do André Luiz, né? Ainda não se tenha tanta consciência, digamos assim, do uso do corpo, da forma de viver. Mas já se tinha uma ideia. Por exemplo, hoje em dia, uma pessoa que... Hoje já existe, na parte legal, me corrija, o Claudio, se eu estiver errado, o dolo eventual. Ou seja, se você participa de um racha, de um pega de rua com carro, e você atropela alguém, isso não digamos assim, um crime culposo, nem pode ser, porque você já se colocou numa situação sabendo que é errada e colocou pessoas em risco. Ou seja, uma pessoa hoje que participa de um racha, morre num acidente provocado por uma situação ilegal, é um suicídio voluntário. Ele não é voluntário. A pessoa, ela não suicidou-se, ela não procurou a morte, mas ela se colocou em tal situação. Por exemplo, a pessoa que come demais, que pula de bungee jump, sei lá, que faz a sua existência algo inconsequente, não entraria nessa ideia do involuntário. Ou seja, é um suicídio voluntário porque transgride a condição de que a pessoa já tem de respeitar a vida, respeitar o próprio corpo, etc. e tal. Aí é uma situação que a pessoa ela se colocou numa situação de risco que poderia causar a sua própria morte. Isso. Nós não podemos realmente entender que isso é involuntário. Se ela sabe do risco, ou seja, ela é culpável. Isso, mas aí tem, o que nem a gente já viu no Guia dos Espíritos, tem a questão do suicídio, mas tem as suas atenuantes também. Um suicídio, que nem a gente colocou, né, nessas situações, o cara pega o carro, vai participar de racha, é um atenuante diferente de alguém que pega, que se joga propriamente de um viaduto ou se dá um tiro na cabeça. Tem diferenças. E esse suicídio involuntário que a gente acabou entrando, não é bem suicídio involuntário. É que o pessoal tomou isso aí ao pé da letra e ficou lá atrás. O Jorginho tem uma parte que ele tem razão, tipo assim, conforme a existência, o nosso amadurecimento aqui na Terra, a gente vai passando, a gente vai tendo mais amadurecimento, as gerações vão tendo. Antigamente não se prezava, tipo assim, exercício físico e tudo mais, até porque a vida de antigamente era bem mais puxada, né?
Hoje em dia, com o trabalho mais sentado, a pessoa não se movimenta tanto, você tem que cuidar do corpo por outra via. Antigamente o trabalho era bem mais material. Aí que se cai num simbolismo, um suicídio involuntário. Ele não tomou os cuidados com o corpo, com a vida, teve uma vida desregrada. Hoje em dia, já muita gente, graças a Deus, a nossa evolução aqui, né? Se graças a Deus é essa consciência que nós temos, de perceber que a gente precisa fazer exercício, a gente precisa fazer alguma coisa para cuidar do corpo também, seja por questões de saúde, por questão de estética, mas a gente é obrigado a se movimentar. Então, hoje em dia, mais do que antes, ninguém pode falar se descuidar da saúde. Hoje, todo mundo atualmente tem uma concepção melhor de cuidar da saúde. Então, esse suicídio involuntário era uma forma de chamar a atenção para as pessoas antigamente, você levava uma vida muito desregrada. Era isso nesse sentido. Não que a pessoa é um suicida mesmo. Mas aí é que tá, o Babu. Porque quando fala assim que só Deus tem esse direito, é verdade, porque nessas condições, a morte é uma ontologia da matéria no momento em que ela acontece na natureza. Ou, por exemplo, você ficou doente, o corpo não resistiu, você foi. Mas toda vez que você der causa a uma situação que acelere esse processo, nesse ponto, eu acredito bastante nessa coisa do livro da Reese, que coloca, como o Claudinho falou, o suicídio inconsciente, entre aspas, aonde você acelera o processo, aonde você se coloca na linha de destruição, aonde você, digamos assim, por transgredir aquilo que a tua consciência sabe que é errado. Por exemplo, lá nos anos 40, no tempo do André Luiz, uma moça que ficasse grávida seria um problema. Como essa questão do aborto era complicada, ela ia procurar essas fazedoras de anjos na periferia e tal. É errado? Claro que é errado. Ela vai ter que responder por isso, porque já tinha uma noção do certo e errado. Mas hoje em dia, uma moça que morre, ou alguém que acelera o processo do aborto, e há um problema nas questões, digamos assim, médicas, e ela vem a morrer, essa moça de hoje tem muito mais responsabilidade pelo conhecimento que tem de preservativo, etc. do que a moça que Mas foi o que eu falei, por isso que eu falei assim, quando o André Luiz usou esse termo suicídio involuntário, ele não quis dizer que o André Luiz se suicidou, ele quis dizer que ele não se cuidou como devia, que ele é uma pessoa, segundo a lenda conta, era médico, ele tinha em comparação ao vulgo daquela época, uma consciência maior. Se ele não tinha, por ter cursado um curso de medicina, não tinha essa consciência ainda, imagina as demais pessoas, até eu comentei com o Claudinho, até 1970, metade da população, mais que a metade, era analfabeta. Então, como você quer ter pessoas de 1930, 40, 20 com uma consciência, não sabia nem ler, não sabia nem escrever. Então, por isso que eu falo assim, quando ele cita, suicídio involuntário, é o que se caiu no grosso modo do espiritismo, o cara é suicida, não é suicida. Ele não se cuidou devidamente. É isso que você coloca, uma moça que fez um aborto lá em 1920, outra que faz hoje em dia, a nossa consciência é bem maior hoje em dia. É o que eu falei da saúde. Hoje em dia a gente preza muito mais a saúde, seja por questão de saúde mesmo, ou por questão de estética, eu quero ficar mais bonitão, fazendo academia, sei lá. Então isso depende de cada um. Mas as condições de antigamente, como eu falei assim, o trabalho era muito mais pesado. A pessoa trabalhava 18 horas, em condições insalubres, querendo ou não, ela ia também ser um suicídio involuntário, porque ela não se cuidou. Mas não que isso seja um suicídio. Era de alguma forma com um trabalho penoso,
em condições insalubres, que a gente tinha muito antigamente, ela acabou abreviando a vida dela também. Então não pode se dizer que é um suicídio involuntário. Tinha pessoas, como o seu André Luiz, que tinha conhecimento, não se cuidava. Tinha pessoas boêmias também que não tinham muito conhecimento, que também desregravam a vida. Essa questão de consciência que vai se formando durante as décadas. Então, esse termo suicídio involuntário, que tanto se usa e todo mundo se repete, André, se você está fumando hoje em dia, você também é suicida involuntário. Não é suicida, cara. É que dá esse termo uma conotação tão pejorativa que suicídio voluntário, sim, é uma coisa ruim, é. Você se colocar numa questão de vida ou morte, num rastro, é uma questão perigosa, mas esse sentido que se dá por suicídio involuntário, se você não cuidar da saúde, tem gente no século XXI que não tem como cuidar, que trabalha 20 horas por dia, vamos dizer assim, né, exagero. Então é difícil esse termo suicídio involuntário. Mas aí, Babu, eu acredito que nesse ponto, eu acho que o Claudinho pode dar um pitaco maior. Porque, se não me engano, acho que eu me lembro que ele falou uma vez que ele fez uma aula lá no Jefferson, se não me engano, sobre essa questão daquela pergunta, né? Aonde está a lei de Deus? Está na consciência. Essa questão de colocar que nós sabemos o que é certo e o que é errado é o que você falou. Como é que eu posso julgar uma pessoa que comete um suicídio no século XIX por estar pobre, por uma questão moral, diferentemente de quem comete um suicídio voluntário por uma questão moral no século XXI? O suicídio é moral, mas desde no século XIX, ele desgastaria muito mais emocionalmente do que hoje, porque hoje você tem uma condição melhor, mesmo tendo a lei de Deus na consciência. Não sei, Claudinho, você que podia dar um pitaco melhor que é sobre isso aí. Porque, se me engano, você falou que você fez uma aula sobre exatamente isso aí. Então, a questão é a intenção. Então, se a pessoa age de forma a abreviar sua própria vida, nem que seja fazendo qualquer tipo de atividade arriscada, alguma coisa assim, se a pessoa está com intenção de abreviar sua vida, isso é algo que vai pesar contra a pessoa. Agora, se a pessoa está fazendo algo porque não tem outra saída, é diferente. Agora, obviamente que vai conforme o conhecimento que as pessoas têm. Então, há séculos passados, se ninguém tinha noção de que existe a reencarnação, as pessoas se matavam, o próprio Evangelho cita a questão do duelo. Então, era uma outra consciência. Hoje, as pessoas já têm um pouco mais de consciência do que existe após essa vida. Então, hoje, uma pessoa que faria qualquer atividade de risco, obviamente ela vai ter um pouco mais de peso, né, na avaliação do que alguém que, de repente, por acidente, se envolveu num acidente de trânsito e morreu. Então, quem se arrisca no racha, obviamente que vai ser cobrado dele a atitude que não deveria ter tomado porque sabia do risco. Diferente de quem estava passando por ali e sofreu um acidente de quem estava fazendo racha. Então, vai tudo pela intenção. A gente já chegou a discutir outras vezes passadas. Não é a atitude em si, é a intenção de cada um. Uhum. Mas aí é que está, Cláudio, mas como é que você faria uma avaliação, digamos assim, ó, nós estamos no tempo de Roma. O suicídio lá era uma questão de honra, entendeu? O imperador mandava o cara morrer, o cara ia para a piscina, com uma série de questões, cortava o pulso e lá morria. No Japão, a questão moral era o seppuku, o harakiri, que também era uma questão de honra. Num certo sentido, isso é um suicídio, você tira a sua vida. Mas aí você colocaria esses dois casos também como um suicídio voluntário ou como uma transgressão da lei?
antes que o senador responda, é que nem você falou, antigamente era um costume, isso nem era um suicídio, na verdade. Se o imperador, na época de Roma, mandava matar a pessoa, tinha que se matar, na verdade, né? Se não matasse, alguém ia matar ela. Então, mas isso aí era costume, é a mesma coisa que o duelo. O duelo, até tempos atrás, na época do Kardec, era uma coisa comum. Era uma coisa comum. É esse refinamento de costume que a gente vai olhando e que hoje a gente vê que é muito errado. Então, se a gente lança o olhar na época de 30, a gente vai achar coisas feitas ali muito escandalosas, assim, para a moral que a gente tem hoje. Então, tipo assim, a morte, o suicídio era um ato heróico lá atrás, era uma questão de costume que a gente foi ganhando consciência. Hoje a gente sabe que qualquer uma intenção voluntária e consciente contra a vida é suicídio. Então, depende do peso de cada civilização. O cara lá no Japão, é a tradição deles, é algo da cultura deles, isso daí. É diferente aqui do Brasil, por exemplo. Então, você tirar sua própria vida sempre, ele coloca aqui, sempre vai ser um crime contra as leis divinas. O peso que vai ter cada atitude vai diferenciar da população que aquela pessoa está vivendo. Então, a gente tem que atribuir pesos diferentes para cada cultura. Mas sempre tirar a própria vida vai ser um crime. Né? Agora, depende de cada povo. Porque se todo mundo tem inconscientemente essa questão de valorizar a vida. Ninguém vai se matando assim de qualquer, né, por qualquer coisa. Você, para se matar, é necessário um ato realmente extremo para você se matar. Então, todo mundo valoriza a vida. O valor da vida sempre existiu em todas as civilizações. Agora, no Japão é uma tradição, é honra. É só a gente ler a próxima pergunta e as próximas você vai ver o desandar da carruagem que nós estamos falando aí. 944A. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Ele dá um caso concreto. Dependendo do grau de loucura a pessoa se mata, ela não está numa sã consciência. É um suicídio, é um atentado contra a vida, mas não vai ter o mesmo peso do que se a gente tentasse se matar. É igual o caso daquele. Tentasse, não, se matasse. É igual daquela criança até que foi. Tá dando aí rolo aí, que a patroa colocou a criança sozinha no elevador, né, enquanto a criança, que era filho da empregada, a empregada estava lá embaixo no térreo, acho que passeando com um cachorro, uma coisa assim. A patroa pegou o filho da empregada, botou no elevador, mandou ele subir. Ele parou em outro andar, saiu, foi no parapeito e acabou caindo. Era uma criança pequena, ela não tem ainda noção desenvolvida das coisas. Ela ainda não sabe ainda espacialmente as coisas, ela não tem noção do perigo. Então, ela não está no juízo ainda formado. Então, aquela criança, ela não cometeu suicídio. Mas, se nós pensarmos, aquela patroa, ela cometeu uma inconsequência. E a patroa é outra história. Aí é outro esqueleto, Jorge. Estamos falando da criança. Não. Porque aí não é. Mas aqui fala o seguinte, ó. O suicídio é sempre uma transgressão da lei. Ou seja, é como o Cláudio falou, eu acho que isso foi muito legal ser pontuado para quem vai assistir. Quer dizer, qualquer atitude que você vá tomar hoje ou ontem é sempre uma questão da sua própria consciência. Porque se no século XIX você já fosse mais moralizado, você não participaria de duelo. Mas hoje também, se você é mais moralizado, você não vai participar de rally. Porque não importa você considerar que aquilo que é legal, libertário no tempo, significa que a lei divina esteja atuando, entendeu? Por exemplo, assim, hoje pode-se, digamos assim, a lei permitir o aborto. Agora, compete ao espírita pensar o que é o aborto em si, é uma transgressão da lei. Ninguém vai julgar mal quem o pratica e não importa
qual a situação que o faça que você admita fazer. Mas o aborto é uma transgressão da lei, porque corta... A gente está falando de suicídio, Jorge. De suicídio, Jorge. Começa a misturar assunto no tema. Não começa a misturar assunto no tema, senão não vai. Vamos lá, então. 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhe seria uma carga. Ou seja, aquilo que... Tem gente que trabalha a vida inteira e é um desgosto, cara. Você pensa bem. Mas o verbo trabalhar aqui, Jorge, não é trabalho, que nem a gente entende de trabalho. É ocupação. É ocupação. Pô, que a pessoa deve trabalhar. Pode ter um emprego que não gosta, pode. Tá, mas aí o que ela fala? Pô, eu não saio disso, eu vou se matar. O que ele fala assim, ó, ocupa o seu tempo. Esse trabalhar é ocupar o tempo. Tem aquelas pessoas que, eu trabalho num lugar que não é legal, aí vai, se mata. Poderia ter saído de lá. Mas o que ele fala é que quando você, insensato, você está infeliz com alguma coisa, primeiro, a culpa sempre vai ser nossa. Ou maioria das atitudes que nós tomamos nessa vida, ações decorrentes que nós tomamos dessa vida, ou de ações de vida anteriores. Aí quem fala assim, insensato, a culpa é sempre nossa. Não vai ter nenhuma razão especial que a culpa seja de alguém. Se a gente está infeliz com alguma coisa, cabe saber que é nós mesmos. Você não está infeliz com o trabalho, você não está infeliz com o casamento, nada impede de você sair. Aí quando ele fala assim, insensato, por que não trabalhar? Vai, tipo assim, fazer outra coisa, vai ocupar a mente, vai procurar estudar religião, alguma coisa para ela achar, não gosta do trabalho, mas ela pode fazer outra coisa fora do trabalho, ocupar o tempo com outra coisa que ela realmente gosta, e não ficar só lamentando da vida. É isso que eles estão querendo dizer. Toda ocupação útil é trabalho. É isso, Bambu. Sutiô? 946. Sujou mesmo. O que pensar do suicida que tem por objetivo escapar das misérias e das decepções desse mundo? Pobre espírito, que não tem coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não os que não têm força nem coragem. As aflições da vida são prova ou expiações. Felizes aqueles que suportam sem queixa, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, porque espera sua salvação do que, na incredulidade deles, chamam de acaso ou sorte. O acaso ou a sorte, para me servir da vossa linguagem, podem, de fato, favorecê-lo transitoriamente, mas é para fazê-lo sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Aqui tem que tomar cuidado também na parte que Deus ajuda aqueles que sofrem, não os que têm nem força nem coragem. Deus não é aquela pessoa vingativa nem nada, né? Que vai virar a cara para alguém que está sofrendo, que está pensando em suicídio. E ele vai tentar reanimar por vários meios, né? Essa pessoa, mas a pessoa vai se entregar a essa falta de vontade. Não que Deus não vai olhar para essa pessoa, que Deus não que a pessoa está pensando em se suicidar, eu já nem olho para a cara dela, não tem nada a ver com isso. É uma forma de ele dizer que Deus ajuda todo mundo, só que essa pessoa se entrega tanto a esses desgostos, essas decepções, que ela não percebe essa ajuda. A 946, na verdade, ela é uma continuação da 945, porque também é um desgosto, né? O cara tem a miséria. A miséria é o seguinte, o cara vive numa situação que não consegue sair de uma situação social, material, que lhe dê um certo conforto. E aqui ele fala o seguinte,
que você está encarnado, que pode ser prova e expiação. Novamente, ele fala em relação por que não trabalhava, por que não procura compreender e fazer o melhor possível dentro das suas condições, né? Porque aqui eu entendo que também tem isso. Você tem pessoas que chegam uma hora com tanto sacrifício, a coisa parece que... Cara, parece que a coisa está macumbada mesmo. Macumbada é legal. Está macumbada mesmo, o cara desanima. O cara fala assim, meu Deus do céu, eu não vejo saída, né? Mas por causa de faltar uma fé coerente, né? Uma fé exatamente, porque as religiões hoje também, elas não colaboram em te dar uma questão social de humildade, de você buscar as condições de maneira sensata, né? Elas exacerbam algumas vezes, inclusive, o teu desejo de ter coisas, quando, na verdade, se você tivesse um pouco mais de humildade, olha, isso nessa encarnação ainda eu não posso ter, mas eu não vou sofrer por isso. E aí, pronto. Não é questão nem de humildade, é questão de entender que as coisas dessa vida acontecem por nossa escolha. Tem até um trecho da Revista Espírita de 67 aqui que eu acho legal. Ó. A fé cega é a pior de todos os princípios. Crer com fervor num dogma qualquer, quando a sã razão se recusa a aceitá-lo como uma verdade, é fazer ato de nulidade. É privar-se voluntariamente do mais belo de todos os dons que nos concedeu o Criador. É renunciar à liberdade de julgar, ao livre-arbítrio, que deve presidir a todas as coisas na medida justa e da razão. Agora venha. Geralmente os homens são negligentes e não creem numa religião, senão por desencargo de consciência, e para não rejeitar inteiramente as boas e doces preces que embalaram a sua juventude e que sua mãe ensinou ao pé do fogo, quando a noite trazia consigo a hora do sono. Ou seja, o que a gente tem? A gente escolhe uma religião para falar que tem, porque a gente tem necessidade dessa religação com algo religioso, só que a gente é cômodo, a gente não procura aprofundar isso. Então a gente, vou ser isso aqui e vai levando nas coxas. Aí quando aperta o cargo mesmo, nem você deu o negócio, não é questão de ser humilde, você é humilde, porque Deus quer me testar. Não é isso, é questão de aprendizado, é questão muitas vezes que a gente escolheu para passar por isso. Fala, senador. Essas religiões que pregam unicidade da existência, o grande desafio é esse. É mostrar que a vida é injusta, né? Sem ter uma explicação do porquê. O porquê sempre é porque Deus quis assim, porque está nos desígnios de Deus. Isso não contenta mais ninguém no século XXI. Vamos ser claro. Né? Estamos numa época em que a razão prevalece. Acreditar que Deus impôs a maioria das pessoas numa miséria e para alguns poucos apaniguados uma vida boa, isso não convence mais ninguém. Então, qual é a explicação que nós temos, que o Espiritismo coloca? Porque isso é coisas que você mesmo colocou na sua vida. Ou é um desafio, ou é um resgate de vidas passadas, alguma coisa tem. Não é de graça e não é Deus que quis assim, é você mesmo que quis. Mas aí está a questão das pessoas aceitar isso, né? Então, quando as pessoas entenderem isso, né, que Deus não fica impondo miséria para ninguém, quando isso começar a ser entendido, vai diminuir suicídio, vai diminuir os crimes, porque a pessoa nasce lá numa favela, vê um monte de gente ter tudo. Eu não tenho nada, eu só vivo uma vida, vou aproveitar, vou roubar, vou fazer... Que Deus é esse? Então, são religiões que realmente fazem esse mais ateus, como o próprio Kardec colocou, fazem mais ateus do que qualquer outra coisa. Vamos lá? 946A. Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso?
Infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. Um homicídio. Isso é muito interessante, porque eu gosto muito dessa questão doutrinária, porque ela nunca nos coloca numa situação de isolamento em relação a qualquer ato ou consequência. Porque, como tudo reverbera em todos nós, se a minha atitude provocar alguma situação na sua existência que te leve a qualquer atitude ruim ou boa, eu também sou responsável. Então, eu considero isso muito interessante. Porque, digamos assim, algumas doutrinas colocam que cada um é um indivíduo, cada um. Ou seja, por exemplo, um ditador que cria uma ação tão ruim que a pessoa se mata porque não aguenta aquela situação. Então vai pensar, não, esse cara tinha que aguentar até o fim. Não, ele fala assim, essa pessoa vai ter, como o Cláudio falou, essa atenuante, esse estudo sobre o seu caso, mas também aquele tirano que provocou uma situação de desespero tal, ele também é responsabilizado. E isso eu acho muito gratificante na doutrina, porque ela nos coloca que toda atitude que nós tenhamos nesse mundo reverbera para todos e somos consequentes com as consequências. Fale, senador, fale. É aquele negócio, como já falou, né, da intenção. Se a pessoa induziu alguém a cometer suicídio, é como se ela tivesse quase que cometido o assassino. Então, com certeza, ela vai responder por isso. Né? Existem graduações, obviamente não é igual ele ter matado a pessoa, mas é quase isso. Sim. A culpa é tão quanto, né? Exatamente. E é isso que eu gosto bastante, e até alguns criticam a doutrina por causa disso. Porque está lá no Evangelho, é muito interessante isso. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. E aquele que, ao não fazer o bem, deixa vazio aonde o mal ocupa, também é responsabilizado pelo mal que acontece. Olha que interessante, nenhuma doutrina coloca isso. Não, se você não fizer o mal, já é o suficiente. Não, você tem que ocupar o espaço positivo. Então, o espiritismo, nesse ponto, ela eu diria que ela é uma doutrina de sociedade, onde todos nesse conjunto somos responsáveis uns pelos outros. Conforme a nossa consciência vai se alargando, a gente percebe realmente, não adianta só não fazer mal, eu tenho que deixar algo. Os filósofos falavam isso antigamente, a gente tem que fazer alguma coisa útil, deixar algo de útil para os outros. Então isso, conforme nossa consciência vai se alargando e tudo mais, a gente percebe, não adianta só eu não fazer mal para ninguém e ser um nulo na sociedade, eu tenho que deixar uma boa semente. Eu tenho que impedir, de certo modo, assim, que esse mal ocupe tanto espaço. Não é de tão mal, é mais ignorância também. Quem querer? Eu já me perdi agora. Sou eu. Jorge. Nossa. É o Jorge. 947. O homem que se vê a braços com as maiores necessidades e que se deixa morrer de desespero, pode ser considerado suicida? É um suicida, mas os que causaram o suicídio ou poderiam ter impedido são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Entretanto, não penseis que o suicida seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, principalmente, se o seu desespero nasce do orgulho. Refiro-me a esses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de sua posição social.
não haverá 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica em um mundo fútil e egoísta, que só tem a bondade para aqueles a quem nada falta e que vos vira as costas tão logo precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma estupidez, pois ele não levará em conta nada disso. Mais uma vez, a gente vê que a doutrina ela é hiperlógica, porque ele também avalia o tipo de condição na situação em que nos encontramos. Por exemplo, assim, né? Se você não procura um trabalho mais simples, porque você tem vergonha da sua situação e morre de fome, ele considera um suicídio pela vaidade. Mas também considera culpado o patrão, a sociedade, o sistema de governo que não dá condições para que aquela pessoa que se esforça, que luta com dificuldade, possa encontrar os seus caminhos de maneira digna. Eu acho muito interessante isso. Poucas doutrinas falam de maneira tão sensata como a doutrina dos espíritos, mas porque nós tratamos do espírito em si, né? É essa a questão, não é do mundo material. Senador, fale, senador. Eu acho que o que ele coloca aqui, assim, que ele pergunta se a pessoa que morre, tipo, morre de fome porque ele vive num estado de miséria absoluta, se isso aí pode ser considerado suicida. O que ele coloca é assim, sim e não, depende da situação. Se a pessoa realmente não tinha capacidade nenhuma mais, o fato dele não procurar, pelo menos, uma forma de se manter, caracteriza que ele não é totalmente inocente. Quer dizer, ele poderia ter procurado um trabalho, alguma coisa, para se manter. Então, se ele não fez isso, ele tinha condições e não fez isso, ele não é 100% inocente. Ele também tem sua culpabilidade aí. Agora, mais ainda, se o cara era lá, tipo, um cara lá da alta sociedade, perdeu tudo, ficou na miséria e não quer trabalhar porque acha que não está à altura dele, que ele é da nobreza e tudo mais. Aí ele é mais culpado ainda. Então, ele coloca aqui assim, procurando alguma coisa para fazer, você vai encontrar algum trabalho, uma forma de se manter. Então, quem não fizer isso, óbvio, vai ter um peso adequado para cada um, conforme a sua atitude. Mas não deixa de ser também alguma coisa que você tenha que responder. Quer dizer, você vai responder de qualquer forma, dependendo da sua situação. Sou Joe, 948. O suicídio. Eu mesmo ou é o senador? É o senador, né? Não sou eu. Não, é você mesmo. É você. 948. O suicídio que tem por objetivo escapar da vergonha de uma má ação é tão condenável quanto aquela que é causada por desespero. O suicídio, nesse caso, não apaga o erro. Pelo contrário, haverá 2 em vez de 1. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a coragem de suportar as consequências. A providência tudo julga, e de acordo com a causa, pode, alguma vez, diminuir seus rigores. Isso também é muito interessante mesmo. Ô, Babu, você sumiu aí, meu filho. Voltou. Me lembra aquele livro da Ivônia Pereira, Memória de Suicida, onde ela relata realmente como é que chama? Aquele caso lá de Portugal, junto com o Camilo Castelo Branco, do cara que se matou e matou a amante, né?
porque ela queria deixá-lo e tal, e ele não queria que ela deixasse, ele matou ele para ele para fugir, porque gostava dela e também se matou. Eu esqueci, é a Jerônimo Albuquerque, chama ele. É uma história bonita no livro. Aí depois ele reencarna no Rio de Janeiro, nos anos 20. A história é muito bonita, mas a média desse livro realmente não é Ivônia Pereira, não. Como é que chamava ela? Jesus. Eu acho que é Ivone Pereira mesmo, a médium, do Memória de Suicida. É ela mesmo, Memória de Suicida é Ivone. Muito legal. Essa história dele é muito bonita, porque você só vai descobrir aonde eles estão no final do livro. E ele está reencarnado com ela numa favela do Rio de Janeiro nos anos 20. Aqui o que ele traz, né, é o seguinte: eu sou culpado de fazer o mal para alguém, e sou descoberto por esse mal, eu vou lá e me suicido. Aí, assim, em vez de um, vai ter 2 erros. Você fez mal com uma pessoa e depois pega a sua vergonha, você foi descoberto pelo mal que você fez, você vai se suicida. Do que aquele ato quando é uma pessoa levada a um desespero, alguma coisa, sabe? Então, uma doença, ou a pessoa, por causas externas, que nem ele fala que o suicídio sempre voltar. Então, dependendo da causa do suicídio, esse que acha que vai apagar o que fez de errado suicidando, na verdade ganha 2, né? E aí ele volta de novo. A providência tudo julga de acordo com a causa. Pode alguma vez diminuir os seus rigores. Então, não é uma coisa fechada que nem alguns livros trazem para nós. Sim. No romance, porque os negócios fazem uma receita de bolo e é impressionante. Tudo que se matou está no Vale do Suicida, que virou void, que está na bolsa dos espíritos obsessores para colar nas pessoas. Então tem um monte de... Está no Vale do Suicida, vai ficar lá, tá não sei o quê. Não sei quantos milhões de... Por isso eu considerei importante, Babu, essa colocação muito bem pontuada pelo Claudinho, de nos colocar, para quem venha nos ouvir, a questão da consciência que já tem, a sua maturidade, uma série de situações que não são nem atenuantes e nem, digamos assim, aumentariam a pena, mas você é levado a ter as consequências do seu ato pela sua condição de momento. Mas você se matou, já vai... Não. Às vezes foi uma situação que ele não esperava. Por exemplo, assim, não sei se vocês lembram, nos anos 2000, teve esse caso. Um daqueles casos antigos da Coab, né, que um operário em São Bernardo ele foi despedido, não conseguiu mais pagar o apartamento, podia perder, mas ele sabia o seguinte: se o nome da pessoa ao qual estava o contrato morresse, a família ficava com o apartamento. Ele se matou para a família não ser despejada. É o que a gente vai tratar. É o que a gente vai tratar na próxima pergunta aí. Então, mas aí eu acho que o fato dele se matar para a família ficar com o imóvel, não ser despejado, isso não é justificativa para ele se matar. Não mesmo. É o que a gente pode ver aqui no próxima pergunta. Claudinho, por favor, faça, responda e dê uma aula para nós. 949. O suicídio é perdoável quando se tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? Aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos de vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Aqui, deixa eu explicar. A providência leva isso em conta porque é uma expiação que ele pôs a si mesmo, ou seja, vai ter um certo atenuante, só que na próxima reencarnação, ou sei lá quando lá, ele vai ter essa expiação. Então, não só porque vou me matar para as casas ficar para os meus filhos. Não é uma desculpa aceitável.
de repente, aquela situação que os filhos passariam era uma prova que eles tinham que passar. E aí você comete 2 erros. Primeiro, você tira a sua vida, e segundo, você impede os seus filhos de passar por uma situação que eles tinham que passar. Nem o filho, é ele como família, tudo. Ele tinha que passar, você está colocando com uma fatalidade. Digamos assim. É o que a gente fala. Tinha que passar, digamos assim, porque o caso que você colocou muito bem é o seguinte: aquilo que você tem a intenção pode ser não é uma atenuante, sempre o suicídio é uma transgressão, mas tudo isso se será levado em conta nas consequências a qual você terá que responder. Mas nesse caso específico, quando ele vê que a família vai ser, digamos assim, despejada, e ele vê uma chance da família ter um lar, essa fatalidade, eu acho que entraria naquela condição de você escolher estar junto com a família em qualquer situação, ou pensar que eles estariam melhor num apartamento ou não. Aí que tá, é que a gente está pegando um caso e querendo julgar conforme a gente nunca vai ter todos os acontecimentos possíveis para julgar esse caso. Quem pode dizer mesmo que o cara fez isso pensando no filho? Se matar para não... A gente não pode julgar o cara fez isso para o apartamento ficar com o filho. A gente não sabe se teve outras coisas a mais que levou. Tem um adendo aqui, vamos lá. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação, mas o suicídio nada repara. Realmente. Aqui simplesmente diz assim: você não sabe o dia de amanhã. Como é que você comete um ato extremado desse? Você nem sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Esse cara, por exemplo, ele poderia acontecer alguma coisa, ele ia arrumar um emprego bom, ele ir para um lugar até melhor do que onde eles moravam. E aí? Então você não sabe o dia de amanhã, você não pode tomar atitudes extremadas, porque você nem sabe nem o que você mesmo colocou no seu plano reencarnatório. Como é que você vai fazer um negócio desse? Então... também tem isso, tem que ter um senso de você buscar, de todas as maneiras mais sensatas, aquilo que pode te... isso tem razão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e estará mais seguro de lá chegar, pois suicidando-se retarda a sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir concluir a vida que interrompeu, movido por uma ideia falsa. Uma falta, não importa a sua natureza, jamais abre a quem quer que seja o santuário dos eleitos. E isso eu acho legal também, eu acho muito importante isso. Digamos assim, você não consegue nada se não houver um merecimento moral e de esforço. Você não alcança qualquer coisa se você não tiver, digamos assim, dentro daquilo que a tua consciência não te condene nada. Porque eu nunca ouvi, de verdade mesmo, pessoal, essa ideia de que alguém que se mate para chegar a um lugar melhor. Impossível. Eu vou me encontrar com meu pai, vou me matar. Até isso eu entendo, mas num lugar melhor não... É aquilo que eu não tinha lembrado na hora quando eu falei, mas é o instinto de autopreservação, o instinto de preservação da vida. Todos nós temos isso. Então, você chegar ao ponto de se matar é uma atitude muito extremada. Fechou? 951. O sacrifício da vida não é alguma vez meritório? Quando tem por objetivo salvar de outras pessoas, ou seria útil
ou ser útil aos seus semelhantes, isso é sublime, de acordo com a intenção. E nesse caso, o sacrifício da vida não é um suicídio, mas um sacrifício inútil. Calma aí. Isso é sublime, de acordo com a intenção. E nesse caso, o sacrifício da vida não é um suicídio, mas um sacrifício inútil. Porém, está fora dos desígnios divinos ser ofuscado pelo orgulho. Um sacrifício é apenas meritório pelo desinteresse. Alguma vez, esse sacrifício esconde uma segunda intenção, que diminui o valor aos olhos de Deus. Aí o adendo de Kardec. Todo sacrifício do homem a custo de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório perante Deus, porque é a prática da lei da caridade. Portanto, sendo a vida o bem terreno ao qual o homem atribui maior apreço, aquele que renuncia a isso pelo bem de seu semelhante não comete nenhum atentado. É um sacrifício que realiza. Mas antes de realizá-lo, deve refletir se sua vida não será mais útil que a sua morte. Isso eu acho interessante, porque você pensa bem, muitas vezes um bombeiro, né, ao tentar salvar uma pessoa no incêndio, vão os dois juntos, né? Quer dizer, isso não é um suicídio, é inclusive aquele que coloca a sua vida em sacrifício para auxiliar. Às vezes o cara consegue salvar 1, 2, 3 pessoas e na hora que ele vai sair, porque ele sempre é o último, cai alguma coisa e ele falece ali. Quer dizer, isso não é um suicídio, isso realmente é um mérito que ele vai levar, né? Tem profissões desse mundo e o bombeiro, o combatente do fogo, a pessoa do resgate, com certeza tem bastante mérito nesse sentido, mesmo que seja por uma obrigação, mas aquele que a faz como profissão é porque realmente tem uma outra têmpera nessa vida. Isso eu acho muito, muito importante. Ele coloca aqui que, assim, você se sacrificar para salvar alguém, tudo bem. Mas se é evitável que você se sacrifique para salvar, ou seja, existe alguma maneira de você salvar uma pessoa e se salvar, essa é a melhor opção. Sim. Então, se atirar voluntariamente para se matar, para salvar outra pessoa, para depois achar que vai ficar na memória das pessoas como um herói, pronto, já estragou tudo. E principalmente aquela pessoa, aquele desespero, não sabe nadar, vê alguém se afogando, se ela for tentar esse desespero, ela também vai embora, porque ela não tem esse preparo, né? Pois é. 952. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como o sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e, além disso, o esquecimento de Deus. Aqui, vamos colocar assim, vícios em geral que você adquire, que você não consegue mais se libertar. Que nem meu pai falava. Eu já fumei minha vida inteira mesmo, agora que eu tô velho, não vou parar mais. Para que eu vou parar? Tem razão. Eu estava atendendo esse negócio de abuso das paixões, dos vícios gerais, tem razão. Que uso, tipo assim, uso inconsequente. Não querer realmente sair da zona de conforto. Fala assim, não, eu sei que é errado, mas eu vou continuar. Não importa o que, prefiro mais prazer assim, das coisas do material. Ele dá essa desculpa, né? Conforme o senador falou assim, não, fumei a vida inteira, Aí a pessoa fala, isso aqui eu não consigo, não tenho mais forças para me libertar deste vício. É sempre uma desculpa. Quando você realmente quer se libertar, você consegue.
Então é o comodismo da pessoa, é a fraqueza de espírito da pessoa. Ah, eu não consigo mais resistir a isso. É desculpa. Vamos lá. 952A. É mais ou menos culpado aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. No que o faz instantaneamente, há, algumas vezes, uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Aqui, Kardec repetiu ipsis litis o que Claudinha acabou de falar. Na verdade, acho que Kardec ouviu espiritualmente o Claudinho respondendo isso, que séculos depois ele viria a falar pessoalmente. Porque aí você tem dois erros, né? Você tem consciência do que está fazendo, mas não quer mudar e ainda se entrega, tipo assim, a prazeres grosseiros ainda, né? Então você acaba tendo dois erros também, né? Um puxando o outro. Porque aquele que está desesperado, ele não tem a condição de pensar. Aquele que é moral, né? O que foi que nós conversamos aqui, o cara que participa de racha, né? O carro bate, ele morre num acidente, morrer num acidente. Não, você se colocou. Mas aquele que dirige corretamente, está numa estrada, não vê um buraco, daqui a pouco o carro bate no buraco, fura o pneu, ele capota, ele morre. Quer dizer, existem duas condições de maneira muito diferenciada aqui, e foi isso que o Claudinho ele pontuou muito bem. Que aqui está falando mais de vícios físicos, né? Não é a questão do racha aí, é a questão de vícios físicos. A pessoa adquire vícios físicos, do fumo, bebida, né, drogas, seja lá o que for. A pessoa adquire um vício físico que o corpo começa a pedir aquilo de novo. Né? Então, o fumante, é difícil ele conseguir se libertar. Ele tem que ter muita força de vontade para se libertar. Né? Mesma coisa o alcoólatra. Tem que ter muita força de vontade para se libertar, porque o corpo condicionou a receber aquilo. Então, se a pessoa desiste, fala, não tem mais condições de resistir isso aqui, ele está, né, ele tá sendo fraco. Então, ele tem que ter forças para se libertar. Aí, a pessoa está morrendo lentamente. Então, a pessoa está tendo tempo, a vida inteira está tendo tempo a parar com o vício. Não quis parar por quê? Então, ele é mais condenável por causa disso. Porque a pessoa que começa um vídeo por alguma coisa é um ato de loucura. A pessoa está ali, deu um pânico, um desespero, a pessoa se matou. Então, é menos culpável daquele que passa a vida inteira tendo oportunidade, tendo possibilidade de parar e não parou. Vamos que vamos. Eres tu, meu filho. 953. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar em alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária, sempre se é culpado por não aguardar o termo fixado por Deus. Quem poderá assegurar, aliás, se o fim chegou, apesar das aparências, e que não pode se receber um socorro inesperado no último momento? É o que o senador falou lá atrás, lá do cara que se suicida lá ele poderia estar no emprego melhor, poderia estar em outra situação depois de passar um tempo de vagas magras. Mas aqui eu entendi, digamos assim, uma pessoa que está numa situação de doença terminal,
sofrendo muito, e ele pede para desligar a máquina, para não ter mais tratamento, porque não tem mais o que fazer, está com muito sofrimento, ele acha que assim vai abreviar o sofrimento. Aqui já diz não, que você tem que passar por todo o sistema. Não é só na doença, pode ser algum, sei lá, vai cair de algum lugar, que a corda vai se arrebentar, sei lá, você tem inúmeras coisas, então você não sabe realmente o que pode acontecer, né? Aqui, assim, o exemplo mais evidente que eu vi aqui realmente é o caso de paciente terminal. A pessoa está com uma doença que vai fatalmente morrer e a pessoa pede, né, em alguns países, por exemplo, eles regulamentaram, né, a morte assistida, né? Então, realmente, de repente, a pessoa precisa daqueles instantes ali, né? Ela não pode abreviar, mesmo que seja certeza. A pessoa daqui a 3 dias, a morte praticamente certa. Para que eu vou esperar 3 dias nesse sofrimento? Vou, né? Desliga tudo já para eu já ir embora já. Esses 3 dias, muitas vezes, é o tempo que a pessoa precisa, por exemplo, para refletir a sua vida. A pessoa pode ter uma mudança de consciência a partir daqueles 3 dias de sofrimento e tudo mais. Então ele vai entrar na vida espiritual com um pouco mais de consciência. É um período que a pessoa precisa de reflexão, que ela não teve a vida toda de repente. Então aqueles instantes é a oportunidade que a pessoa tem, que a pessoa abreviando ela não vai ter. Às vezes acontece isso. Eu também compreendo assim também. Então vamos para a próxima? Próxima. É o 953A. 953A. Concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Aí, Claudinho, é como você falou, a resposta aqui ela é curta e grossa. Você só morre quando chega a sua hora de morrer. Nem antes, nem depois. Sim. Né? Aqui realmente tem essa questão aí. Você só morre na hora da morte. Qualquer coisa fora disso já é uma situação de punição ou de repressão na condição que se está, né? Eu lembrei agora daquele acidente de avião que teve com aqueles jogadores da Chapecoense, lembra? Lá estavam indo lá para Colômbia, eu acho, se não me engano. Colômbia. E agora imagine se o avião deu aquela pane seca. A pessoa, vou morrer, vou me matar antes do avião cair para eu não sofrer o negócio. Mas teve gente que sobreviveu, não foram todos que morreram. E se um daqueles que sobreviveu, de repente, ele antes disso tudo, no desespero, ele se mata? Então a gente não sabe o dia, não sabe o que vai acontecer na nossa frente. A gente não pode ter atitude irrefletida. E é interessante isso que você lembrou, Cláudio, que aquele radialista que sobreviveu com poucos ferimentos, ele morreu 2 anos depois de infarto. Ele saiu bem, se curou, voltou a trabalhar e teve infarto e foi embora. Pois é. Ele falou assim, o cara viveu, saiu de um acidente para morrer 2 anos depois, né? Parece pouco tempo, mas ele teve 2 anos. Então, esses 2 anos que ele teve a mais, provavelmente ele deve ter visto a vida com outros olhos. Claudinho, 49953B. Uma última agora. A última. Quais são, nesses casos, as consequências dessa ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias.
como sempre. Ou seja, são levadas muitas coisas em consideração aí também. Circunstância. Mas o Babu, o que a gente vê nesse item do Livro dos Espíritos, o desgosto da vida, é que é o seguinte: o suicídio, não importa a maneira como ele ocorra, ou como ele é praticado, ou da maneira como ele te acontece na vida, é sempre uma transgressão à lei divina. Então, aí a questão até aqui é entender bem o que é suicídio, ou seja, é você tentar acelerar a questão da sua existência, não importando qual seja a sua situação. Quer dizer, você não deve, de maneira nenhuma, buscar abreviar a sua morte ou procurá-la, não importa qual seja a situação. A situação será aquela que a vida ou Deus te reservou. Concordo e assino embaixo. Eu considero uma aprendizagem, cara, porque tem que ter, sei lá, te coloca numa situação às vezes difícil, pô, você pensa bem. Eu estava assistindo um documentário de um bombeiro, daquele 11 de setembro, né? E ele foi um dos sobreviventes. Caramba, ele perdeu um braço, metade do outro, perdeu uma perna, metade da outra, ficou com queimadura, fez não sei quantas cirurgias e hoje vive com umas coisas assim, e ele agradece por estar vivo. Mas ele não é mais a mesma pessoa, né? Mas, digamos assim, em termos de estética pessoal, ele é quase um ciborgue, ele não tem um braço, né? Ele usa uma prótese da metade do outro, uma perna ficou esmagada, muito queimada, tem marcas de queimadura no corpo, porque ele ficou no subsolo muito tempo. E ele tem uma forma de viver muito interessante. Outra pessoa talvez não tivesse achasse que tivesse morrido seria melhor, né? Com certeza ele vai ter os seus méritos, né? Ele se sacrificou para salvar vidas, então com certeza mérito ele vai ter. É isso aí, então encerramos por hoje. Encerremos. Meninos, então,